E lá eu via que as freiras viviam em clausura e aquilo me impressionava. Mais ainda, aquelas freiras não amavam os homens normais, amavam Jesus Cristo. E isso me comovia fortemente. Aí eu falei, um dia escreverei. E foi dentro da Academia das Letras que me deu a vontade de nascer a poesia, de nascer também a música. E eu pedi para esse grande professor de música fazer os arranjos e sair essa entrevista. Muito obrigado. Maravilha! Uau! Já deixou a gente aí bem emocionado. Agora, chamo a acadêmica Isabel Borazanian para apresentar o seu poema Sensibilidade. Boa noite. Sensibilidade. A sensibilidade me agarrou, dando voltas na minha mente. E eu me senti impotente diante da situação. A sensibilidade não quis adormecer, pois a carência de um tempo sincero e justo marchou na frente, fincou bandeira, fazendo-se presente no tempo, no espaço e no ar. A sensibilidade mora nos meus poros, onde choque se faz e arregaça a minha falsa estabilidade, revirando meu coração feito um furacão. Um gosto de nada remexe tudo. A perplexidade desencadeia o meu equilíbrio. Os sonhos se tornam utópicos e escassos, pois a serpente do abandono passeia por entre os contornos do meu país. E cansado e com fome, o menino magrinho sentou de mansinho na beira da estrada e nunca mais acordou. Essa sensibilidade também nos agarrou hoje. Vamos agora chamar ao palco o acadêmico Gil Campos, que fará uma homenagem ao seu patrono Milton Luiz Ziller. Colocar logo que a idade já chegou, né? Senhor presidente, Chaves Miranda, caros confrades, freiras, senhoras e senhores, eu vim falar um pouco da nossa imortalidade. Sim, nós somos imortais, não imorríveis. Somos imortais. Por que somos imortais? Porque nós deixamos a nossa marca assim, nos nossos escritos. Isso é uma definição básica da imortalidade dos integrantes de uma academia de letras. Mas eu considero que não só isso. A Academia Guarulhense de Letras é um organismo vivo. Ela tem vida e continuar tendo eternamente, principalmente por conta dos nossos patronos, que foram esses homens e mulheres que fizeram a Academia Guarulhense de Letras
viver, surgir, viver, continuar vivendo. Eu costumo falar, nós acadêmicos, nós temos o dever de sempre enaltecer e sempre relembrar a memória dos nossos patrões. O meu patrono, por exemplo, o advogado e professor Milton Luiz Ziegler, que muitos confrades e confreiras conheceram, Isabel, professor Ismael, Paulo Carneiro, Busco. E eu tive a honra de entrevistá-lo como jornalista no final da década de 90 para o jornal Folha Metropolitana. Depois, o nosso confrade Castelo Hansen me convidou a fazer parte da Academia Baronense do EPV. Eu tive a honra de assumir a cadeira número 38 e tem como patrono o Milton Luiz Ziegler. Quem era o Milton Ziegler? A dona Rita, que pariu esse menino no dia 22 de agosto de 1935, no bairro de Santana, Zona Norte, da capital. O moleque, pelo que consta, já nasceu em Viabrada. Ele explodia até o peito na hora de mamar. Quando era o esquerdo, não adiantava dar o direito, porque cerrava os punhos, se esticava todinho até ficar roxo. Tinha um gênio da peste. Na infância, era briguento e era o terror dos colegas e o desespero do pai. O seu, sobre esse lado briguento e o gênio forte, que muitos conheceram o professor do conselho aqui, ele levou até o fim da vida. Quando perguntaram a ele se ele era briguento, ele escreveu o seguinte: eu também amo a paz. É em paz que pretendo trilhar o que me resta, até tomar posse definitiva do descanso, sem deixar dívidas a pagar, sem anticristo, sem apocalipse, sem Armagedon, sem paraíso, sem inferno, sem a idiotice do mundo mira e outras besteiras do meu já encomendado e pequeno derradeiro lá de frente. Milton Ziegler era ateu convicto. Ele escreveu que o ateísmo é uma opção absolutamente válida e não crer é um direito do cidadão, que não acreditando, não estará impedido de ser um cidadão exemplar. Ziegler era um machista apaixonado. Ele certa vez escreveu, e a mulher me avisa, e as mulheres assim têm um famigerado aliado, que é a pensão alimentar, alimentação. Pois desejando o filho, escolhe a dedo o futuro pai para lhe amar. Mas ele teve vários casamentos. Ele sempre foi um homem muito apaixonado pelas companheiras. Ele não usava relógio. Dizia que não queria ficar preso a nada. Assim como eu, ele era palmeirense fanático. E a minha altura, 1,55 m. Quando eu fui fazer a pesquisa sobre o meu patrono, eu me identifiquei muito. Eu fui com o Ziegler. Nas horas quando os jogos do Palmeiras iam ser transmitidos pela TV, ele ficava o dia inteiro perguntando as horas para quem comprava. Eles queriam assistir o jogo, sempre bebendo suas doses exageradas de fora. E mais tarde, cerveja de sinal. Assim como eu, o Ziegler era apaixonado por futebol. Antes de conhecer a literatura e as letras, ele foi arquivista da Mestre. Depois se formou professor, se não me falha a memória, foi diretor do Suniano, foi secretário
de Educação do Governo do Estado, um dos fundadores dessa academia, e era dono de um humor ácido. Milton Cires sempre abriu brigas homéricas por isso. Eu encontrei um artigo que ele escreveu, publicado na Folha Metropolitana, em que ele brigou com a Câmara dos Vereadores. E ele começou o artigo assim: nobres e inteligentes vereadores, existe um tubérculo para ser plantado, e eu sei que os senhores têm vasto tempo ocioso. Foi processado, mas eu creio que não tenha dado nada. Ele se uniu ao grupo de intelectuais a convite do nosso fundador e dos nossos fundadores, o nosso primeiro presidente, Gasparino Monal. E no dia 8 de dezembro de 1978 foi fundada a Academia Guarulhense de Letras. 4 de maio de 2016, aos 70 anos de idade, Milton Cires levou encontrado de sua cama, sentado, desfalecido e com o livro aberto entre as pernas. Foi socorrido e morreu horas depois. Ele estava com câncer no olho. A causa da morte foi o choque cardiogênico. Mas antes da morte, obviamente, em 1980, ele publicou um texto na revista da nossa academia, em que o ateu que vive fazia questão de dizer, por não cantar, ele escreveu: Deus, 30 anos noiveis em descrença sólida, mas enfim eu o encontrei. Então, nós acadêmicos temos a missão, o dever de sempre enaltecer a memória dos nossos patrões. E em nome do meu patrono, Milton Luiz Vila, eu quero saudar todos os patronos desta Academia Guarulhense de Letras. Muito obrigado. Existe o patrono da instituição e da cadeira. Geralmente é da cadeira. Peço agora a presença dos acadêmicos José Roberto Jerônimo e Iani Massuma para declamarem a poema decisiva do O professor da UFBA. Não, quem escolheu a minha cadeira foi alguém que eu entrei, antes de entrar, a própria cadeira dizendo, a sua cadeira é Diretamente das páginas não é a pessoa que escolhe. 123 do livro, via diversos por um trânsito Geralmente eu decisivamente. não conheço patrão nenhum. Você está sabendo? Tem blitz na avenida. Sim, estou. E por que não divulgou? Nem sequer me avisou. Que amigo é você? Opa, sua avisa? Blitz não se avisa? Ah, é? Sou amigo da Valente. Ah, é? Sim, pois, se um bêbado lá for pego, em vez de seguir na direção, todos você estarão protegidos de atropelamento e colisão. Agora, se avisar todo mundo, os bêbados, ladrões de lá desviarão. Então, quem ficará protegido de atropelamento, roubo e colisão? Por isso, a blitz é decisiva para proteger cada cidadão. É. Assim, bem explicado, você, de fato, tem razão. Então, muito obrigado, meu amigo Eugênio. Jânio,
É, gente, é dramaturgia. O Gilberto é Cabral, velho. Dando sequência às apresentações, chamo o músico José Ricardo para apresentar a música instrumental de sua autoria, O Peregrino. Não foi chamado, não é isso? Não, tem que botar o nome na lista. Você trouxe o nosso? Trouxe, mas não acabou misturado, não. Vai cá hoje. Tem uma sopa lá, né? Eu gostei da música também. Ah, isso é errado. Vou pro caixa, né? A caixinha. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui nessa cerimônia. Primeiro, acho que é a primeira cerimônia da GRE que eu participo. E eu vou tocar uma música que é uma saga. Então eu convido vocês a viajarem comigo nessa saga de um artista que passa por desafios, passa por momentos belos, momentos singelos, mas também enfrenta moinhos de vento, enfrenta desafios que todo artista ao longo da sua carreira pode enfrentar.
Giliano. E a coordenadora acadêmica da UV, Fernanda Matuz. Tem que tocar desse nível para cima. Eu vou embora. A acadêmica Gabriela de Letras entregará um certificado pelos 55 anos da universidade em agradecimento à concessão desse espaço tão acolhedor para a realização dessa belíssima noite. Bom, boa noite, muito feliz, está tudo muito maravilhoso hoje, né? Então, Fernanda, muito obrigada por vocês terem se inscrito. Eu tenho o certificado aqui, mas eu gostaria de ler o que está escrito, né? Nós, está representando o reitor, né? Então, aqui, ó, eu vou ler para você. A Academia Guarulhense de Letras expressa sinceros agradecimentos à ONG, em especial ao magnífico reitor Yuri Nilman e à Fernanda, pela realização do nosso evento cultural. Reconhecemos e valorizamos o apoio institucional que contribui significativamente para a promoção da cultura, da literatura e do diálogo artístico em nossa cidade. Por oportuno, a GR parabeniza a ONG pelos seus 55 anos de história, celebrados em 2025. Ao longo de mais de meio século, a UNG tem desempenhado um papel fundamental na formação acadêmica, no desenvolvimento social e no fortalecimento educacional de Guarulhos e região. Então, Guarulhos, 11 de dezembro de 2025. Assinam esse certificado o nosso presidente, Jacques Miranda de Oliveira, e o secretário-geral, Valdir Carneiro. Muito obrigada, então, Fernanda, estamos muito felizes. Boa noite a todos. Em nome do professor Emilena, o nosso reitor, eu gostaria muito de agradecer à Academia Guarulhense de Letras por esse reconhecimento e dizer também que a nossa universidade está de portas abertas para vocês. Para nós é uma grande honra recebê-los nessa noite e sempre que for necessário. Então, contem sempre com a gente. Muito obrigada mesmo, fico muito feliz e tenho certeza que o professor Emilena está muito lisonjeado, assim como eu estou e a Universidade de Guarulhos também. Muito obrigada. Vai tirar foto. Eu não tenho recurso. Você está pagando a unidade? E agora, chegou o momento de concedermos a Medalha do Mérito Cultural João Hanani deste ano. Ela foi criada pela Academia Guarulhense de Letras para homenagear personalidades do município que tenham atitudes relevantes na área da cultura. Foi ligado a ela o nome de João Hanani por ser um dos acadêmicos fundadores dessa academia, além da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, sendo sem dúvida alguém que, lembrado, remete a ações de grande valor desenvolvidas em favor da cultura guarulhense. Chamo o acadêmico Valdir Caleto, orador oficial, para nos lembrar a história do homenageado da noite. Boa noite a todos. Na condição de orador oficial da Academia Guarulhense de Letras, dou as boas-vindas a todos que aqui estão, agradecendo pela
âmbito da política nacional Aldir Blanc. Isso nos proporcionou, por exemplo, participar ativamente pela primeira vez da Festa Literária de Paraty, Rio de Janeiro, a FLIP, teve a oportunidade de receber em nosso sistema de famílias guarulhenses que conheciam a AGL e outras famílias que nem sabiam da existência da nossa entidade e que marcaram, que lá estiveram, famílias que até sendo apreciadoras da literatura, tanto é que se deslocaram de Guarulhos até Paraty e que não sabiam da existência da Academia Guarulhense de Letras e que lá que ficaram sabendo da Academia. Então nós tivemos lá a oportunidade de receber pessoas de várias cidades, de muitos estados e até do exterior, além de fazer contato com agentes culturais, gráficas, organismos públicos e privados. Foi uma experiência animadora. Além de promover palestras e saraus em escolas municipais, estaduais e particulares, fomos parceiros do SESC Guarulhos na quinta-feira do livro do escritor guarulhense, a FLEG. Tivemos também representantes da AGL como membros dos conselhos municipais do patrimônio histórico e da segurança viária. Enfim, foi um ano bastante produtivo no qual a AGL firmou-se como um organismo vivo e pujante, cumprindo galhardamente a missão estampada em nosso brasão. A missão da Academia Guarulhense de Letras. A Academia Guarulhense de Letras tem por fim a cultura da língua, da literatura nacional e a preservação do patrimônio histórico e geográfico do município. Entre outras atividades previstas no Estatuto, está de conceder menções honrosas e prêmios literários, sendo de maior expressão a Medalha do Mérito Cultural João Ranado. Este ano foi posta em votação e aprovada por unanimidade a sugestão do acadêmico e ex-presidente Clóvis Domingos de conceder essa nova encomenda ao acadêmico João Bosco da Silva, o nosso estimado Bosco Martins, que se traduz como um legado cultural vivo. Figura central na história cultural de Guarulhos, Bosco Maciel foi o fundador da Casa dos Cordéis, em 2005, espaço que se consolidou como um dos principais polos de difusão da cultura popular da cidade, com forte ênfase na tradição nordestina e no cordel como expressão literária e pedagógica, como vocês puderam ver aqui, né, na apresentação das Três Marias. Durante anos, recebeu nomes, a Casa dos Cordéis recebeu nomes de destaque da cena cultural regional e nacional, abrindo suas portas para escritores, músicos, artistas visuais e grupos independentes. Após alguns anos fechada, a Casa dos Cordéis foi reinaugurada em 23 de agosto deste ano e continua representando seu papel a serviço da cultura da cidade. Poeta, folclorista, cantador e escritor, Bosco Maciel é membro efetivo da Academia Guarulhense de Letras, onde ocupa a cadeira número 6, e tem por patrono ninguém menos do que José Bento Monteiro Lobato. Cabe uma explicação aqui a respeito da questão dos patronos, como bem evidenciou o Gil Campos aqui na sua homenagem ao Milton Silva. Quando da fundação da Academia foram colocados como patronos de cada uma das 40 cadeiras nomes muito conhecidos da literatura nacional. À medida em que os membros da Academia sejam presentes na vida cultural da Academia falecem, eles passam a ocupar o lugar dos antigos patronos. Então, Milton Luiz Ilha, por exemplo, ocupava uma cadeira que tinha como patrono um escritor famoso, e quando ele faleceu, ele passou a ser patrono de uma cadeira que hoje é ocupada pelo Jean Cadeira, né? Monteiro Lobato ainda é o patrono da cadeira que hoje é ocupada pelo Bosco Maciel. Esperamos que você continue ocupando a cadeira do Monteiro Lobato por muito tempo, Bosco. Bom, além de membro, o presidente da Academia também, o Bosco, na gestão 2023 e 2024, e ele é membro fundador da Academia Cajazeirense de Artes e Letras, da ACAL, da Paraíba.
ocupando a cadeira número 38 do patrão do lar, é o Monsenhor Vicente Freitas. Natural de Cajazeiras, Bosco chegou a Guarulhos em 1974, trazendo consigo a riqueza da cultura nordestina. Sua trajetória é marcada por um compromisso contínuo com a preservação da memória popular e com a valorização da identidade guarulhense. Além de sua atuação literária, é reconhecido pela criação da Romaria em honra a Nossa Senhora de Bom Sucesso, pela introdução da procissão do Fogaréu em Guarulhos e por inúmeras iniciativas que integram cultura, religiosidade e memória. Nada mais justo, portanto, do que ele ser escolhido para receber dessa honraria. Eu vou dar uma palavra à mestre de cerimônia, o senhor Luciano, para dar prosseguimento ao ato da homenagem à Constituição. Muito obrigado pela atenção. Peço, portanto, agora a presença ao palco do acadêmico Bosco Maciel, que será agraciado com essa honraria, e o presidente da GL, Jacques Miranda, que fará a entrega da medalha. Tem um poeta chamado Ferreira Goulart, uma frase muito famosa, que diz assim: a arte existe porque viver, só viver por viver é muito pouco. E esse aqui é a expressão maior da arte guarulhense. Receba muito carinho a medalha, a maior expressão da Academia Brasileira, a medalha do Centro Cultural João Renato. Gente, nesse dia de hoje, como parece, no nosso espírito de pressão, é uma coisa tão leve, assim, tão gostosa na minha vida. Estudar isso, né? Mas principalmente fruto do trabalho gastronômico. Esse pessoal aqui tem coisas maravilhosas. Então, meus agradecimentos a essa força terrestre incluso a você. Eu tenho um orgulho imenso de fazer parte dessa vitória. Assim como a minha conferência não só sempre contínua e perene em favor das academias brasileiras. Por quê? Porque acredito que as academias de letras, ciências, são certos de saberes e um repositório pleno de conhecimentos. É isso que é a organização para a educação, para a educação. Trabalhos árduos, difíceis, mas que levarão eles na transformação do país a partir da educação e da cultura. É isso que nós existimos. Além de uma noite de homenagem, hoje também é uma noite de lançamento.
Chamo, portanto, o acadêmico José Roberto Jerônimo para nos apresentar a estrela da noite. Quadrinhos do Correio. Eu jogaria isso também. Quadrinhos são muito interessantes. Ela tem 27 anos. É uma dama. Está vestida de verde e dourado. Ela também é acadêmica. Ela está trazendo poemas para você declamar, artigos para você aprender e ensinar, prosas para você se entreter, contos, histórias e crônicas para você ler e contar, e frases para você refletir antes de atuar. De quem estamos falando? E como vocês puderam acompanhar aí na leitura dinâmica, ela também traz homenagem póstuma ao nosso saudoso Dino Tomás, engenheiro, especialista na área hídrica. Era como que o Vem das Águas, uma referência em dezenas de livros. A revista traz também registro do resumo das nossas reuniões, das atas, decisões administrativas, decisões de atividades para a cultura da nossa cidade. E traz também galerias dos presidentes e dos acadêmicos efetivos. Quem produziu na revisão? Fátima Gilioli, Francisco de Souza e Valdir Carleto. Na diagramação e capa, J.R. Jerônimo. E na coordenação geral, Valdir Carleto. Dentre todas da história, essa revista é que tem o quarto lugar em quantidade de páginas, 316. E na quantidade de participantes nós temos 2 acadêmicos correspondentes, 3 acadêmicos honorários e 29 acadêmicos efetivos, tornando ela com a maior participação da história desta revista, com 34 acadêmicos. E
você que está aqui presente, esta revista é uma cortesia, é um presente. Você pode encontrar o acadêmico que aqui está e pedir um autógrafo para ele. Então aproveite, leia e depois passe para frente. Para que o saber edifique o melhor no mundo, damos nossa palavra. Academia Guarulhense de Letras. Viva a revista AGL 2025! Eu gostava muito também da degradação na verdade. Na verdade, não deu golpe, não. Obrigado. Mas a edição ficou boa. Uau! Lindíssimo trabalho. Vamos continuar as nossas apresentações? Chamo agora o acadêmico Yannick Bassuma para declamar o Cosmonauta. Boa noite, pessoal. É uma grande homenagem, né, estar aqui, honra. Eu quero agradecer a UNV, o Alex, todo mundo, o presidente e todos vocês por estarem aqui hoje. Quero agradecer especialmente aos meus alunos que estão ali. Tá? Muito obrigado. Esse poema que nasceu numa Bienal, na primeira que eu participei, que eu estava com o confrade Jerônimo Bosco, aí o Bosco fala nos seus poemas, olho d'água, de onde tu vens? E o Jerônimo, gira, gira, girassol, vai buscar o astro rei. Aí eu falei, tenho que fazer o meu também. E muitas das vezes as inspirações dependem de como está a sua alma. E nasce da tristeza e da alegria a arte. E saiu o Cosmonauta, que é assim. Muitos de nós já tivemos pessoas que saíram de nossa vida e foram viver com outro alguém. Outros saíram dessa vida e foram para o além. E eu pergunto para vocês, o cosmos é infinito? Milhões de estrelas a brilhar. Não acredito em seres finitos. Quanto miro seu olhar. No espaço, no vazio, vivo sempre a vagar. E quase todo fio, não consigo mais voltar. Olho lá de cima e vejo uma pequena esfera a girar. É a Terra que me anima, mas no espaço não tenho força para gritar. É uma imensidão fria e escura que está me rodeada, mas ainda sinto a ternura de suas carícias ao luar. Quando você partiu para o céu, tornei um cosmonauta para te procurar, mesmo que em verdade você repousasse no mausoléu e nunca mais poderia te amar. Obrigado. Lindo, né? Peço agora que venha para cá a acadêmica Luciene Miller, que lerá um trecho do seu mais novo livro, ainda não lançado, mas que já está curioso para ouvir e ler. Boa noite, que
que honra fazer parte da academia. Vocês nem imaginam quanto eu respeito cada membro. É um presente. E o que é ser escritor, né? É exatamente encaminhar a cultura a partir da palavra. E escrever é muito importante para cada um aqui. Eu tenho certeza que vocês também que ainda não fazem parte da academia, estou aqui prestigiando a todos, também sentem o mesmo pela palavra, pelos livros, por tudo que envolve tudo isso e pela mágico. E é um grande presente estar aqui também. Acabei que eu decidi não falar sobre o texto do próximo livro. O próximo livro vem na vertente do texto que eu vou ler aqui rapidinho, para a gente também não tomar muito tempo, mas eu sempre falarei sobre justiça social. Algumas pessoas sabem, outras não, mas eu cresci em situação de rua por longos anos. E foi para a biblioteca pública, que fiz muita diferença para eu estar aqui também hoje lá com os meus amigos. Então, eu vou ler um trechinho do texto que eu coloquei com muito orgulho dentro dessa revista. E que fala muito de um dia. Eu estava em Guarulhos, passando por aqui, e sempre prestando atenção nos invisíveis. Mas ali, com as redes sociais, tão propagadas, eu vi uma das pessoas que tinha na minha rede propagar o ódio às pessoas em situação de rua. E essa pessoa mencionava as pessoas aqui perto da UNI, inclusive. Dizia o quanto aquela intervenção, e ele reclamava com letras garrafais, ainda tinha texto no Facebook à época, para que os prefeitos e todas as outras pessoas líderes aqui na gestão da cidade expulsassem as pessoas. É que me tocou muito. E me provocou a escrever parte desse texto. Intrínseco ao meu desabafo. Observo uma ampla discussão em redes sociais e canais de comunicação sobre um tema complexo: a ocupação das ruas e praças por pessoas desabrigadas. Fala-se da degradação de pontos comerciais, centros históricos e turísticos de grandes cidades, como Guarulhos, São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tantas outras, centros urbanos, além das críticas à falta de higiene nesses locais. Percebo que a invisibilidade está abrindo espaço para o ataque. E é explícito o julgamento de muitos, aqueles que querem demonstrar distância da realidade, os que apontam as pessoas em situação de rua como outra categoria e exigem a intervenção dos órgãos públicos, criticam a ajuda, os donativos e ações que, na visão deles, impedem a mudança de vida. Importam-se com a sujeira gerada, não com o indivíduo exposto, nem querem entender os motivos que levaram cada um a não ter o mínimo existencial e a viver nas calçadas. A minha experiência e muitas pesquisas explicam que o conflito familiar é o principal fator que leva uma pessoa à vulnerabilidade e que grande parte da população de rua é proveniente da própria cidade. Portanto, para aqueles que insistem com a minha vontade de julgar, indicando uma volta dos chamados moradores de rua ao seu local de origem, saibam que eles estão no lugar em que preferem estar e precisam de uma abordagem com amor. Aos amigos que assistem a essas pessoas eu peço, continuem. Aos políticos e servidores eu peço, reconheçam cada indivíduo exposto como único. Aos familiares, entendem o resgate ao menos uma vez. Aos que não ajudam e insistem que os vulneráveis saiam de perto, eu peço, reflitam. Aos que se acham melhores, saibam que podemos estar na rua a qualquer momento e podemos sair dela. Nada é definitivo. Todos os dias eu acordo e agradeço por não estar mais lá. Nesse sentido, eu prefiro dizer que é uma passagem, que podemos mudar de vida sim, seja para melhor ou para pior. Cuidem da saúde mental. Esse é um dos principais fatores que levam as pessoas a permanecerem acomodadas, como os desinteressados afirmam. Não julguem, observem cada pessoa individualmente. Acordem, parem de olhar para o próprio umbigo, vejam além. Se não podem fazer nada a respeito, sorriam. E não apontem defeitos quando pronunciarem alguém nessas condições, presenciarem, perdão. Mesmo que não consigam enxergar sua dor. Cuidem dos seus. Está mais do que provado, a ausência de moradia está relacionada não apenas à falta de renda, mas também à ruptura de vínculos
coletivos e a infortúnios pessoais. Permanecer na rua não é para qualquer um. A rua é para os fortes. Eu nunca me considerei mendiga. É legítimo que existam interpretações, ainda que distantes da realidade concreta das ruas. Mas é também legítimo e necessário que os que vivem ou acompanham de perto essa condição apontem os limites e os riscos desse tipo de narrativa. Não gosto de termos que definem seres humanos como descartáveis. Não gosto da ideia de margem, porque ela nos afasta da essência comum. Somos todos humanos, só isso. E, no entanto, vivemos em um país onde cresce o nojo pelo outro, especialmente pelo outro que precisa de ajuda. A internet virou tribunal sem escuta, sem contexto, sem empatia. E o pior, muitos ainda acreditam que isso nunca vai acontecer comigo. Triste ilusão. Do mesmo jeito que tantos sentenciam, ninguém sairá das ruas, escreva a partir da experiência, do estudo, da observação e do compromisso com a dignidade humana. Olha só a ironia. Eu estou bem aqui. O acadêmico Ivo de Souza, que declamará o poema Filho de Jesus. Eu lembro daquelas coisas que eu quando eu tinha escrito, ou cantar Yanda, acho que Ganhei o microfone. Primeiramente, estou feliz. Estou feliz. Bom, estou feliz realmente não só por ganhar o microfone, mas principalmente por fazer parte desse soldadismo com tantas pessoas boas escrevendo e declarando. Bosco Maciel, pelos 3 dias, e tenho certeza que o nome mais aparecerá o João Lucas Mateus. As Marias, o João Lucas Mateus é o Senhor Cristo. E para falar dessa minha felicidade, eu vou dividir com vocês um texto do meu livro Amor Visceral. Esta poesia que eu trouxe aqui em um ritmo antipoético. Menino Jesus, quando em Belém brilhou aquela estrela viva, Deus ao mundo anunciou que ali nasceu o Reis Magos em Maria seguiram aquele raio de luz, chegaram a estrebaria onde nasceu. Nasceu sem luxo e riqueza, mas os pais estavam contentes. Em reverência à sua nobreza, os reis entregaram presentes. Jesus, a promessa divina, deixou a terra manjedoura, seguindo como água cristalina José, Maria e sua.
esse é o forte sobre a orientação de Deus Pai, mesmo sendo perseguido, venceu o seu perseguidor. Transformou a água em vinho pelo exército cananeu. Com 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão. Jesus veio de um reino sagrado, mas Herodes não lhe deu clemência. O entregou para ser crucificado, sem a menor complação. Ressuscitou no 3º dia, para ficar ao lado de Deus, mas deixou uma homilia espalhada entre os judeus. Comemorar o seu nascimento é reconhecer o imortal. Então, deixo nesse momento meus votos de feliz. Obrigado. Feliz Natal. Depois eu vou editar. Fala até de você, fala até de você. Eu falo até de você. Você tem um outro que é da academia. Banco de Peço a presença do músico Gilson Ferreira apresentando o samba de Compós em homenagem ao saudoso poeta e acadêmico Castelo Câncer. Boa! Em consonância com a fala da nossa mestra, é verdade, você tem imortais de benefício individual. Eu sou muito de origem, eu sou batuqueiro, cantor, compositor e também poeta. E me sinto na honra de dizer, sou negão, Alberto Santeiro, e tarefa. Só uma pesquisa. Castelo Hansen era um caso na vida de todo mundo desse, era meu também. Eu amei muito. Um dia, uns 3, 4 décadas atrás, eu falei, Castelo, e meu amigo, né? Ele podia compor alguma coisa junto. Quem sabe no futuro você gosta de samba, eu odeio samba. E foi passando por ele, foi passando por ele. Eu sempre cobrando, quem sabe no futuro, e nós pretendemos. No memória dele foi feito um sarau promovido diretamente no centro e no posto mafioso, 2 outros, e lá fui eu, todo emocionado. A gente pegava o livro do Castelo e abria uma página e procurava e reclamava que era poesia. Na noite eu abri uma página dos 60, um livro qualquer, e estava escrito assim, samba e música. Essa foi a letra que compôs para mim e fazer uma música. E eu procurei fazer uma música com ela, respeitando e não gostar de samba, a palavra samba existe, mas para constituir isso, o que eu vou fazer, eu gostaria de convidar um amigo que também é meu cúmplice, para ler um poema do Castelo e defender algumas palavras de lugar. Toquei uma palavra aqui ou ali, mas respeitei o espírito dele. Ele odiava a samba. Você pode me ajudar, galera? Fazer a leitura da poesia do Castelo? Tem bom senso, tem equilíbrio emocional, inteligência. Uma passagem do texto do Roberto, meu filho, uma das edições da revista da Academia.
Miltonzinho. Ele dizia assim, aconteceu um acidente com o trem descarrilhou e morreram 490 passageiros, mas 10 sobreviveram, graças a Deus. E ele pergunta ao final, quem matou os 490? Mas vamos lá. O samba inútil, poema do Castelo Hansen, veio a virar samba, obra do Júlio Ferreira, mas depois da passagem do Castelo. Eles tinham se prometido que fariam um samba, fariam uma música em conjunto, mas como o Castelo não gostava de samba, isso foi sendo adiado, né? Mas acabou virando um samba, né? Samba inútil. Fiz um verso de amor todo cheio de graça e prosa, falando de rosa, de sonho e de Orfeu. Caprichei nas palavras, botei muita rima, pus ritmo em cima e o samba nasceu. Ensaiei o meu samba a semana inteira, chegou sexta-feira, a noite desceu. Fui cantar lá na praça, curtindo o sereno, curtindo o veneno do amor que é só meu. O que vale esse samba que eu fiz com amor, com palavras bonitas, rimadas no fim? Se a morena que eu gosto não gosta de samba, se a morena que eu gosto não gosta de mim. O que importa o sereno que a noite me chorou? Que meu rosto molhou, mas eu nem notei, porque o meu rosto já estava molhado do pranto magoado que eu derramei. Samba inútil de Castelo Hansen, agora com Júlio Ferreira. Porque sempre muita mudança, mudança de estatuto, estatutos com mais. Vai chegar lá? Atualizado. Se eu soubesse que tinha um músico, Tem cadeira para tem link para entrar também? Estão ouvindo no fim? Todos vão fazer parte dessa nação. 15 vagas, 10 para 10 para 15. Não tem nenhum livro para Chega lá, vai. Não dá para fazer nada. Poesia. Estou escrevendo um livro. Mas tem que terminar ainda. Ela vai produzir de antologia. Ah, a antologia faz parte, eu fiz. A antologia faz parte. Conta assim como livro. A grande quantidade de antologia ajuda. Outro cheio de droga, falando da beleza de Lourdes, sobre Orfeu, e de rosa. Caprichei nas palavras, botei muita rima, os ritmos em cima, o samba nasceu. Isso aí, meu samba, caprichei, fui pra cima, chegou sexta-feira e a noite desceu. Fui curtir na praça, curtindo o sereno, curtindo o veneno, do amor que é sobe. O que faz da palavra que eu fiz, um amor de palavras bonitas, ou olhos teus. O que importa o sereno que a noite manda, que molha meu rosto, eu não tô nem aí. Se a morena que eu gosto não gosta de samba, se a morena que eu amo não gosta de mim. Importa o sereno que a noite manda, que importa meu rosto e eu não tô bem aí. Tem uma cadeira daqui, eu gosto, não gosta de samba, se a morena que eu não gosta de mim. Você tá na cadeira do Arinho. Quando fizesse outro cheio de rosa, falando de beleza de dulce, seu Orfeu, e de rosas. Caprichei nas palavras, botei muita rima, pus ritmo em cima e o samba nasceu. Ensaiei meu samba, caprichei, fui pra cima, chegou sexta-feira e a noite desceu. Curtia na praça, curtindo o sereno, curtindo o veneno, mal qualquer sobe. O que faz esse samba que eu fiz com palavras bonitas? Ou
que pode ser um garoto de manda, que pode ser Aparece aí? Saúdo a eterna Guarulhos, de tantos braços que a formaram, de tantos rostos que a compõem, de muitas cores que a iluminam, de muitas línguas que transitam por ela, de muitas culturas que aqui vivem, de muitas raças que aqui sobrevivem. Essa Guarulhos miscigenada, imaculada, artística, bela, harmonizada, com suas matas, torres e a cantareira. Ah, sim. Amamos e aprendemos a entender nas suas mais diversas atividades. Ao chegar aqui, recebi o frescor da comida. Sei que nem todos têm essa mesma sorte, mas tive a minha sorte de ser bem acolhido, bem atendido e um pouco mal compreendido no começo, mas com a oportunidade de grandes possibilidades. Sempre sonhei em dedicar-me à literatura, à cultura, à arte e ao fomento do saber. Aqui foi onde tudo desabrochou, dos corredores da Academia Guarulhense de Letra ao quintal do mundo, porque assim via Guarulhos, o quintal do mundo. Daqui vêm e vão milhares de pessoas todos os dias para todos os lugares do mundo. Por aqui todos passam, seja numa conexão, numa descida, numa subida, numa pousada, de férias, numa viagem, no trem, no ônibus, no táxi, no aplicativo, numa residência fixa, numa moradia temporária, todos por aqui passam. Guarulhos está aberta para tudo e para todos. Já não a chamo de quintal do mundo, mas de porta para o mundo, um portal aberto ininterruptamente, estendido e amplificado para todos que aqui quiserem ficar. Muito obrigado.
Jacques, porque eu vou doar em nome da AGL esse livro para a nossa querida Academia Guarulhense de Letras e ficar lá no nosso mural esse material. E como estamos prestes a concluir essa jornada de apresentações e também o ano de 2025, peço que o acadêmico Fernando Bezanti venha nos apresentar a sua mensagem de Natal, o Natal do Príncipe da Paz. Boa noite a todos, uma alegria, uma satisfação de estar aqui encerrando praticamente essa jornada maravilhosa, nossa segunda noite. Jacques, que tem uma dinâmica produtiva da academia, outros Quem que é o atual presidente? Jacques está ali na família. Finalmente, né? De qualquer maneira, O celular está cada vez mais ao centro. Já estou chamando de patrão. Patrão. Uma rua muito talentosa para comprar Tecnologia. Uma coisa. Com a academia de letras. ou com qualquer outra reportagem do nosso presidente, do secretário, qualquer outro. É tão grande o mistério da palavra que o mar é uma mãozinha. O diretor também as palavras do mundo, uma mini biblioteca, uma mini biblioteca, uma biblioteca no orfanato, ou numa creche, e dentro de portanto, se eu tropeçar, peço que vocês tenham mas a gente precisa de uma reflexão nesse momento. Como disse a nossa muita autoridade. Jesus, realmente, é o Senhor. Porque a sua luta é mais grossa. O Natal, sinceramente, eu diria que o Natal é uma pausa anual que todos os não cristãos fazem para celebrar o nascimento do Cristo.
e meditar sobre a nossa condição de cristãos. Isso, todo dia, diário, todo dia. Podemos dizer assim, sobretudo do Natal, da festa das cruzes. Isso porque bilhões de lâmpadas são acesas no mundo inteiro para celebrar a maravilhoso, porque tem até um negocinho para saber o nível, né? Funciona, viu? Isso tudo para homenagear o verdadeiro rei de Yeshua Yamashia, a verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar esse mundo nas palavras do irmão que diz, a saber a verdadeira luz que vindo ao mundo e ilumina todo mundo. Natal do Príncipe da Paz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Essa declaração diz respeito a uma vida rica e harmoniosa. A glória suprema é que o seu reinado não terá jamais fim. Neste mundo que jaz em maligno, tumultuado e tenebroso, as pessoas em geral procuram desesperadamente a paz e a tranquilidade. As coisas e suas consequências estão acontecendo muito rapidamente nesses dias que são maus. É tempo de parar no meio à funda, a confusão dominante, para buscar a tão sonhada paz e somente em espiritualidade. Por isso nos oferece tranquilidade e descanso. Jesus, o médico dos médicos, não aprova nem a depressão nem o pânico. Qual é então o antídoto para a nossa conturbada e confusa vida? Esperar para o o livro sagrado diz a respeito em João 4,18 que aquele que não é aquele amor não é aquele que tem nada a ver com o história do amor, ele então não tem o amor não existe mesmo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento. Logo aquele que tem não é aperfeiçoado no amor. Por isso, o apóstolo do amor celebremos então essa tão gloriosa festa, muita paz, muita tranquilidade, luz e generosidade para com todos. Eu desejo um feliz Natal a todos e poderei imitar o santo cordeiro verdadeiro de Jesus. Cubra todas as feras que estejam com tudo, não só no Natal, mas no Vou falar, vou fechar o salto mortal aqui. Antes de encerrarmos, essa brilhante noite, quero mais uma vez agradecer à Academia de Letras por estar aqui tendo a honra de ser a mestre de cerimônia nessa noite. Agradeço de coração. Para mim foi um momento que não há palavras, eu, uma professora, chegar até aqui, para mim é uma dádiva mesmo de Deus. Sou filha de uma mãe que estudou até o 5º ano, um pai que estudou até o 8º, mas que ensinou a gente desde pequeno que conhecimento é algo que você adquire e pode dividir, mas que ele é teu e que ninguém pode tirar. Formou 3 professoras que casaram com professores e que eu tenho a honra de ter a minha filha
e espalhar esse amor, né, que é criar um texto, ler um texto e divulgar esse conhecimento. Então, gratidão por hoje. E para encerrar essa brilhante noite, o músico José Ricardo e o acadêmico Bosco Maciel farão mais uma apresentação, música Terra, Fogo, Água e Ar, de autoria de Bosco Maciel. Depois disso, poderemos degustar aí uns quitutes que estarão ali ao final. Pessoal, esqueci de colocar no roteiro. Depois que terminar a apresentação dos músicos, cada um pode pegar uma revista aqui, tá? Todo mundo pode levar uma para casa. Eu espero que vocês gostem. Ela está muito bonita, feita com carinho. Bom, mas foi a apresentação e não era do anterior, né? Não do meu cara anterior. Não tinha ninguém que falou de mim, pô. É? Melhor da noite, pô. É? Deixa aqui, pô. Ah, então sabe, é da cheia de... Eu sou ainda. Tá cheio de coisa, tá melindrada, Aqui não tem caneta, mas... o livro? Tem que ter. Pegar os mais não trouxe. Tem como ver ainda não. Tem lá na frente também. Tem lá na frente. Tem caneta, né? Deve ter sim. Costuma ter. Senhor? Opa! Na banda Lira. Ah, tá. Ali para o Paulo Facinho. Uma vez por mês, lá na banda Lira tem a roda de show. Mentira, não vou nada. É Miguel. É 71. Aqui tá com o O senhor não vou pegar nada. Ele faz assim, esse é o aí que é pior. Quem falta aqui? Quer ajuda aí? Vai dar um manto aqui, ó. Me cubra com Del Manto. Deixa eu me levar. Passa pra frente.
Ele conhece mais o filho. Vou chamar os acadêmicos para que a gente possa fazer uma foto e aí estão liberados, tá bom? Os acadêmicos aqui na frente para a gente fazer uma foto. Alguns podem subir ao palco, vamos distribuir em 2 grupos. Meu patrão odiava o aí você pode ver
Já tá assustado. Deixa eu tocar. Pô, esse livro não é meu não, hein? Puxa. Esse aqui é para o Sérgio, uma acadêmica correspondente. Você participa virtual. Dá uma olhada por aqui. Pegou tudo, ó. Eu só quero ver o áudio depois. Não faz 2 horas.